Olá, amigos. Professor Deonério Cruz, do ECA Capacita. Espero que vocês estejam em paz e bem. Nesta época em que se combate fortemente a pandemia e se chama todos para uma responsabilidade uns para com os outros, nós desejamos que muitos de nós aqui estejamos bem para poder promover a vida e realizar o que tem que ser realizado. Eu estou aqui com a minha página no Facebook aberta, o ECA Capacita, Conhecer para Fortalecer. Já me perguntaram uma vez por que o conhecer é com S, é porque o ser aqui é o ser humano que se empodera, conhecer. Então, todo ser humano que conhece, passa a ter conhecimento, se empodera mais e, com certeza, fortalece-se mais para defender-se melhor ou promover melhor as situações. E é isso que eu desejo a todos os conselheiros tutelares e a todos os conselheiros dos direitos e a todos esses amigos aí, por aí afora no Brasil, que faz parte do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e que também, assim como eu, leva algum tipo de instrução, compartilha alguma informação, forma opinião e forma também profissionais. Então, que Deus abençoe a todos. Hoje eu ouvi do Lauro Trindade, meu amigo Lauro Trindade, um elogio feito aí à atitude da ministra quando estava em Campinas. E eu disse, caramba, que coisa, eu não coloquei o elogio, né? Porque eu concordo totalmente com o Lauro quando ele fala sobre cobrar quando tem que ser cobrado, criticar se a medida, a palavra ou a ação não foi benéfica, não foi boa ou não foi proativa, mas elogiar quando a ação ou a intenção, né? E tomara que se promova em ação, mas pelo menos quando as palavras foram numa direção positiva. E aí eu falei, poxa vida, eu não pus isso no meu post lá no Facebook. Vocês podem ver aqui que eu falei sobre Campinas, tá? Um pouco, e eu não tinha posto lá no final. Parabéns à intenção da ministra que sugeriu o aumento na quantidade de conselhos tutelares lá no município de Campinas. Não é? Que é necessário, que já tinha que ter um olhar muito mais proativo há muito tempo. É óbvio que às vezes é necessário que venham os escândalos para que as coisas que têm que acontecer, aconteçam. Muitos de nós, às vezes, só conseguimos promover políticas públicas de melhor qualidade depois de alguns escândalos, infelizmente também após algumas tragédias. Eu dou graças a Deus, que com o menino de Campinas não aconteceu o mesmo que o menino Bernardo, que também houve uma falha imensa, inclusive está lá no meu site, eca-capacita.com.br. Foi a primeira matéria, eu acho, que eu publiquei quando eu vim a ter um site para falar sobre o ECA e também para falar sobre as capacitações que eu realizo. E eu pus lá, acho que foi a primeira matéria, porque eu também juntei, tal qual estou fazendo com esse menino de Campinas, juntei várias informações possíveis, porque de repente as informações começam a ficar escassas. Porque, afinal de contas, eles querem manter dentro da área judicial, o que também é razoavelmente entendido, né? E também manter a coisa presa dentro da área administrativa. Por isso, as informações vão ficando um pouco mais escassas. Mas nós precisamos ter em mente que existe, como eu disse aqui no post lá em Campinas, existe 1.200.000 habitantes. Deveríamos ter ativos lá em Campinas, como diz a matéria que eu li hoje também, por isso que me incentivei a colocar esse post hoje lá. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. E eu então me incentivei porque ela também corrobora da mesma ideia. Quando eu comecei a ler e já vim fazer o post, eu não tinha terminado de ler a matéria. Depois que eu li a matéria, eu falei, olha só, as ideias são as mesmas. Então eu coloquei a matéria aqui nesse post do ECA Capacita, na página ECA Capacita. E para quem já faz parte do grupo de estudos do ECA Capacita no Facebook, também já recebeu essa matéria que eu coloquei lá e o meu comentário pequeno, né? Mas o que eu disse aqui?
Campinas tem 1.200.000 habitantes, deveria ter ativos 12 conselhos tutelares, porém tem 5. E tem autoridade falando que basta dividir melhor a região que os 5 dão conta. Imaginem uma montanha de lama e apenas 5 tonéis para conter a lama. Não adianta reordenar os tonéis, a coisa vai vazar. E eu continuei falando aqui. Por trás de toda a tragédia, existe uma negligência de poderes, tanto do judiciário, administrativo, legislativo, político, social, o executivo, eu quero dizer o administrativo, né? Que poderiam ter feito o que era certo antes da pressão explodir a panela. Houve uma época, e aí eu falo um pouco de mim, de uma experiência que tive há mais de 10 anos atrás, e eu estava executando um trabalho e houve uma sobrecarga de trabalho. Nós tínhamos que dar resposta todos os dias sobre uma grande demanda. E aí eu disse aqui que me deixou escapar um detalhe importante nas ações, algo natural e possível de acontecer naquelas circunstâncias. As circunstâncias é que era eu e mais uma pessoa, depois veio mais outra, ficamos em 3, mas no começo era 2 para dar conta do recado e não estava realmente tão fácil. Porém, houve punição. Nenhum reconhecimento por todo o sacrifício e trabalho realizado até então. Mas a punição pelo que escapou e comprometeu a imagem do dirigente da área, que, óbvio, justificou-se apontando o funcionário responsável. Isso é natural. Mas, vamos lá. Em toda a história, sempre foi mais fácil julgar do que fazer acontecer. E aí depois eu editei o post e coloquei: aproveito para parabenizar a intenção da ministra, que sugeriu aumento na quantidade de conselhos no município. Então, onde é que eu vi essa matéria, não é? Onde é que está essa matéria que eu vi aí? Ela está aqui, ó. Eu já tinha lido a matéria, eu só não dei o crédito, tá? Como o Lauro Trindade falou, realmente é necessário que você dê um certo crédito, valor e realce o que as pessoas tiveram de boa intenção, porque aí não só diz as orações, eu também sou cristão, não é? E diz os evangelhos, quero dizer, que quando a gente ora pelos que estão governando, pelos que estão dirigindo, nós estamos, na verdade, torcendo para que a nossa vida corra bem, porque quer queira, quer não, o que eles fizerem podem melhorar ou não o rumo de nossas vidas, tá? E nós queremos melhora, nós estamos buscando isso, é para isso que nós lutamos. Bom, aí eu tirei aqui dessa matéria, o site é acidadeon.com, lá Campinas, ó, acidadeon.com/Campinas. Aí eles dizem aqui que Damares visita Campinas e sugere ampliação do conselho. E realmente, como vocês podem ver, ela foi lá, o prefeito estava junto, falaram do caso, o prefeito falou da reorganização territorial dos conselhos tutelares, a meu ver, está aquém da medida necessária. E a ministra aqui, ó, durante a reunião, Damares sugeriu a ampliação de unidades de conselho tutelar em Campinas. E aí até falou da disponibilização de recursos do Ministério e de emenda parlamentar, tudo pode vir. Pode ser recursos do fundo, né? O CMDCA pode entrar nessa. O negócio é que tanto vindo do Ministério como de emenda parlamentar ou do fundo, eles podem inserir o programa, a ação, tá? Mas não vão dar-lhe continuidade nos outros anos. Então terá que fazer parte do bom e querido orçamento de Campinas. E é isso que é viável, é isso que é necessário, é isso que é medida urgente. Então, que os vereadores de Campinas, que o Poder Executivo, até porque a ação de criação de mais órgãos, Conselho Tutelar, em Campinas é uma prerrogativa do Poder Executivo. Então, que a articulação política em Campinas possa realizar isso. E que também, né, na outra notícia, aqui, ó, como vocês podem ver, o Ministério Público investiga tanto a ação do Conselho Tutelar, e a gente olha a matéria principal, parece que é só o Conselho Tutelar, né, sendo investigado, mas não.
Graças a Deus, eles estão aqui dizendo que instaurou o procedimento administrativo, querendo saber dos atendimentos feitos, tá? Tanto pelo Conselho Tutelar, como também pelo assistência social, pelo CAPES. Isso está certo, ótimo. Tomara que realmente nós vejamos aonde estão os gargalos. Agora, o que impressiona é que eles também agora aqui, ó, o MP lá, está pedindo, né, para rever nos 3 últimos meses todos os casos de demanda do Conselho Tutelar que não foi atendido pela rede, ou que não foi comunicado à rede, ou qual foi o procedimento. Isto é um padrão que deveria ser sempre. Por quê? Nós sabemos que é necessário que hajam serviços. É uma pena que a população não entenda a ação do Conselho. Inclusive, logo na primeira reportagem, quando nós vimos, todo mundo começou a falar mal e criticar o Conselho Tutelar, não é? Porque não sabe da atuação. Até porque a pessoa lá, o vizinho, que Deus o abençoe também, obrigado pela sua proatividade e tomara que realmente muitas bênçãos venham para a sua vida, porque ele teve a proatividade de denunciar, de chamar ajuda, de ver o que estava acontecendo e não suportar aquilo. Graças a Deus, seres humanos que nós somos, aos poucos nós vamos ficando indignados e dizem os bons filósofos da atualidade que a indignação realça algum tipo de caráter, algum tipo de ética que ainda temos. Porque poderia ser que víssemos e não falássemos nada. Mas a pessoa foi, falou, denunciou, veio a ajuda e o menino, graças a Deus, está bem. Ou, graças a Deus, está sendo bem atendido, devido à atenção, à provocação da mídia e à pressão social também, não é? Mas o fato é que, quando o homem disse na entrevista no jornal que o Conselho Tutelar está sabendo da situação do menino, todo mundo imagina, e é um mal barato isso, porque as pessoas da minha família com quem eu conversei falaram a mesma coisa. Como é que os conselheiros ficam sabendo que o menino está no barril e não faz nada? Gente, pelo amor de Deus, ninguém sabe de um negócio desse. Nesse exato momento em que vocês estão me ouvindo, em que eu estou gravando isso para divulgar para vocês, nesse exato momento pode ter algum pai, alguma mãe, alguma madrasta ou algum padrasto ou um total desconhecido prejudicando a vida de uma criança ou adolescente, seja torturando, negligenciando, promovendo bullying ou vários tipos de desfeitas, tá? E nós não estamos sabendo. Por quê? Porque não fomos acionados. Agora, a segunda questão, uma vez acionados, que nós chegarmos para verificar a situação lá no local, pode ser que aquela situação que falaram de bullying ou de qualquer outra coisa lá, de maus tratos, não esteja acontecendo naquele momento. E aí, se não está acontecendo, é necessário um critério, é necessário um certo profissionalismo. E aí, o que o Conselho Tutelar faz? É ele o profissional encarregado de averiguar profundamente e ter relatório técnico? Não! São os profissionais da prefeitura. Aí nós temos o CAPES, de atenção psicológica. Nós temos aí o CREAS, que é o serviço especializado, entendeu? Que tem profissionais gabaritados, capacitados, treinados para observar, dirimir situações, perceber indícios e focalizar melhor o atendimento. E eles sim darão ciência ao Conselho Tutelar, se a demanda partiu de lá, sobre os encaminhamentos que estão dando para que aquele caso seja resolvido, ou seja, para que a violação seja extinta ou para que a ameaça não mais aconteça, tá? E os casos de crime, é óbvio, é com o poder policial, né? Ou seja, a autoridade policial investiga, prende, abre inquérito, o Ministério Público aceita ou não, neste caso vai aceitar, e depois o juiz é quem vai julgar, independente do que o promotor falou ou não, e depois os advogados vão atender também, porque é óbvio que todos eles ali merecem de algum tipo de atendimento. Veja, nós estamos falando de seres humanos provocando situações em outros seres humanos que são terríveis, não é? Como é que nós podemos
saber que isso está acontecendo e não fazer nada? Como é que uma coisa dessa acontece e nós achamos que é apenas e tão somente uma aberração? Pode ser uma aberração. Mas quais foram os graus? Quais foram as consequências? Que tipo de ajuda de orientação sociofamiliar que aquela família estava tendo ou veio a ter para mudar padrões de comportamento? Porque quando o Estatuto da Criança fala que o município tem que ter serviços de apoio e orientação sociofamiliar, são serviços em que o Conselho e os outros órgãos da rede podem encaminhar demandas que os profissionais, quando recebem essa demanda, vão promover a transformação, vão buscar o engajamento, vão buscar, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas interajam, tenham novas filosofias de vida. Então, se não existir esse serviço, ou se o serviço que existir for insuficiente, também não vai adiantar muito. E aí vem a outra missão do Conselho Tutelar, que é assessorar o poder público. E aí eu gostaria de saber, se algum jornal assistir esse vídeo e algum jornalista puder entrevistar, eu gostaria de saber quando que os gestores municipais, gestor na figura maior do seu dirigente, recebeu os conselhos tutelares para ouvir as demandas e deliberou, ou mandou, já que ele manda, que todos os secretários das pastas diversas atendessem àquela demanda do conselho tutelar. Agora também vamos lá, dou a mão palmatória. Em muitos dos municípios que eu fui, o próprio conselho tutelar e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente não fizeram a lição de casa. Então, é isso. É necessário que todos realmente sejam trazidos, ouvidos, envolvidos, tanto o Conselho dos Direitos, como o Conselho Tutelar, como a administração municipal e os serviços disponibilizados, para que nós saibamos quais são os protocolos, quais são os fluxos e quais são o itinerário desses fluxos que todos os órgãos têm que atender dentro da política pública deliberada e aprovada pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é fácil, mas é possível. E nós damos graças a Deus quando isso é possível. Agora, como disse a Maduca ontem, junto com o Sérgio Calisto, lá na sua live, ontem, dia 9 de fevereiro, realmente é necessário buscar, trabalhar valores dentro das famílias, porque muita coisa mudou na legislação brasileira, graças a Deus. 1990 foi o marco onde nós saímos da situação irregular e passamos para a proteção integral. 1990 é o início de uma reforma íntima de consciência, uma reforma íntima de entendimento. Ainda há hoje algumas autoridades judiciárias e autoridades do Ministério Público e autoridades administrativas ou do Executivo que ainda, por terem sido criados e educados por professores da anteriores a 1990, ainda não mudaram seu padrão de entendimento sobre proteção integral. E isso é um exercício para todos nós, porque eu também, no auge dos meus 5.7, também fui educado por professores e também ouvi coisas daquele tempo, anterior a 1990. Só que eu venho me reformulando e eu dou graças a Deus de trabalhar no sistema como professor do Estatuto da Criança e do Adolescente, como consultor, como o homem que leva ou compartilha informação com os conselhos dos direitos e também com todos os outros atores do sistema de garantia. Eu dou graças a Deus de estar estudando e reestudando o ECA. Mas tem outras leis que eu não estou estudando e reestudando. Eu estou estudando e reestudando apenas aquelas que são correlatas aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Aquelas que complementam, como diz no meu livro lá, leis que fortalecem o ECA. Aquelas que fortalecem o ECA ou que complementam as atividades propostas no ECA.
Eu sei que a missão de divulgar o estatuto e de mudar a perspectiva da população é do CMDCA. Porque está lá, a partir do artigo 70 do ECA, as medidas preventivas. Toda e qualquer medida preventiva é responsabilidade do órgão que é controlador das ações em todos os níveis, ou seja, o Conselho dos Direitos. É ele o responsável pela promoção, é ele o responsável pela disseminação do estatuto no município e também dos novos paradigmas de comportamento da sociedade. Porque muita coisa está sendo exigida de nós e aqueles que têm mais de 40 anos, mais de 50 anos, se encontram em dificuldades de educar de uma nova maneira, sendo que eles aprenderam de uma maneira antiga. E para que isso aconteça, é necessário que haja mais palavras, mais educação dentro da área escolar e também nas comunidades e nas rádios e em todos os sistemas aí de comunicação que nós temos. Para que não haja vira e mexe, não é? Aquela questão das pessoas que querem julgar a ação de outros sem ao menos ter conhecido ou ter conhecimento de quais são as atribuições desses outros. Mas é bom que nós observemos os escândalos, para que através deles nós possamos fazer uma grande campanha. Já pensou agora? Campinas é elogiado em tudo quanto é canto. Campinas é elogiado, eu vi os outros elogiando. Já fui para Campinas, já participei de eventos lá, fizemos um trabalho sobre o sistema de garantia quando eu fazia parte do ECA, tá? E trabalhamos lá com oficina de ideias. Faço parte do ECA ainda, né? Eu digo assim, quando eu terminei o meu trabalho no Condeca, passou um tempo, uns 6 meses eu acho, depois que eu saí, eu fui trabalhar junto com o pessoal da oficina de ideias. Fizemos todo um trabalho aí pelo interior afora e eu me lembro que estivemos em Campinas. Campinas era elogiado, é ainda elogiado, tá? Agora, o que precisa ter dentro desses elogios todos é a efetividade, a garantia do direito e também apoio às instituições e àqueles que representam estas instituições. Por isso, eu desejo paz e bem aos conselheiros tutelares de Campinas, de todos os 5 conselhos. Torço para que daqui a um ano nós tenhamos, ao invés de 5 conselhos, tenhamos no mínimo 10 ou os 12 necessários para atender Campinas. Espero que com o que aconteceu aí, também todos nós possamos ter mais amor, tá? E mais determinação na defesa dos direitos, fazendo de modo correto, como diz o Luciano Bettiati, né? Trazendo todos para o centro da legalidade e trabalhando o nosso melhor eu. Ninguém é dono da verdade, somos todos aprendizes, tá? E cada um tem o seu parâmetro de investigação e de análise das situações. E quem trabalha com políticas públicas, Deus ampare também. Por isso peço também a todos os conselheiros dos direitos de Campinas e a todos os demais conselheiros dos direitos dos municípios afora, por onde eu fui já dar treinamento. Por favor, tomem as rédeas e assumam a responsabilidade junto, para que a confiança e o crédito cresçam para todos nós. Fiquem com Deus. Se assistirem isso aqui pelo YouTube, curtam o canal, assinem o canal. Nossa, eu fico sem pedir para assinar o canal, eu fico sem pedir para você se inscrever, né, quero dizer, e para você acionar o sininho lá. E aí, às vezes, as pessoas não fazem isso. Um dos vídeos meus tem, eu acho que 300 e poucas visualizações, se não me falha a memória, depois a gente pode ver isso. Mas de curtida, eu tenho menos de 50 naquele mesmo vídeo.
E eu falo, poxa vida, as pessoas talvez até gostaram. Se de 300, 150 gostaram, a gente imagina que pelo menos 150 vão lá, dar um joinha, né? Curtir. Então, se está vendo no Facebook, curta. Isso valoriza todos nós, né? O que é? Nós estamos querendo seguidores? Não, mas nós queremos saber do alcance, saber se isso está valendo a pena, se está sendo dirigido ao público certo. E para saber se está sendo dirigido ao público certo, nós temos apenas essas métricas, que são as curtidas alcançadas, as visualizações, os comentários no Facebook, às vezes algumas perguntas que nos mandam lá também pelo site, tá? O eca-capacita.com.br. É isto, nós estamos na mídia. E nós estamos falando sobre vários assuntos. Entre os assuntos, graças a Deus, algo ao qual nós nos apaixonamos. E entre os assuntos, algo ao qual nós nos apaixonamos, direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Façamos valer. Obrigado e até breve.